Olá! Parabéns a você que passou na primeira fase do exame de ordem e agora vai para a segunda etapa. E nesta segunda etapa, eu, professor Glauco, professor de Direito Penal da Toledo, quero colaborar com você de alguma maneira, dando algumas dicas, estudando um pouquinho com você e analisando prova anterior, para que eu possa de alguma maneira tentar colaborar com a tua próxima etapa, tá? Seja bem-vindo, vamos lá comigo. Eu quero iniciar mostrando a vocês algumas questões dos exames anteriores, como que a gente pode abordar, o que chamar a sua atenção. Então, no primeiro momento, pegando uma questão prática, uma ou outra questão prática, que já foi, né, objeto de avaliação, para depois a gente então entrar nas matérias propriamente dito, tá? Vamos à primeira questão, ainda que de maneira um pouco mais rápida. A primeira questão do exame 31, né, veja lá comigo, acompanha aqui, ó, o exame 31, que foi no ano passado. A primeira questão, ela vai falar sobre o crime de peculato. Então, se nós olharmos aqui, veja só o enunciado da questão. Ao receber informações de que teria ocorrido subtração de valores públicos por funcionários públicos no exercício da função, inclusive com vídeo de câmeras de segurança da repartição registrando o ocorrido, o Ministério Público ofereceu, sem prévio inquérito policial, uma única denúncia em face de Luciano e Gilberto, em razão da conexão pela suposta prática do crime de peculato, sendo que ao primeiro foi imputada a conduta dolosa e ao segundo a conduta culposa. Muito importante aqui. Ao primeiro, conduta dolosa, crime contra o patrimônio. A segunda, uma conduta culposa. De acordo com a denúncia, Gilberto, funcionário público, com violação do dever de cuidado, olha só, informações importantes. Falta do dever de cuidado, te lembra? Crime culposo. Com violação de dever de cuidado, teria contribuído para a subtração de R$ 2.000 de repartição por parte de Luciano, que teria tido sua conduta facilitada pelo cargo público que exercia. Ou seja, esse Luciano exercia um cargo público e esta condição facilitou a ele a prática da conduta criminosa. Diante da reincidência de Gilberto, já condenado definitivamente por roubo, não foram a ele oferecidos institutos despenalizadores. O magistrado, de imediato, sem manifestação das partes, recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento. No dia anterior à audiência, Gilberto ressarciu a administração do prejuízo causado. Então, olha, no dia anterior à audiência, Gilberto ressarciu a administração o prejuízo causado. Com a juntada de tal comprovação, após a audiência, foram os autos encaminhados para as partes para apresentação das alegações finais. Veja só, o Ministério Público, diante da confirmação dos fatos, requereu a condenação dos réus, os dois, Gilberto e Luciano, nos termos da denúncia. Insatisfeito com a assistência técnica que recebia, Gilberto procurou você para, na condição de advogado, assumir a causa e apresentar memoriais. No exame de ordem, na segunda etapa, é comum, então, que caiam duas questões, ou quem sabe até três questões, dividindo o valor de 1,25 em todas elas. Então, aqui você vê 0,60 e aqui 0,65. Pode ter uma terceira questão, mas também vai ter que diminuir o valor para poder chegar até essa somatória de 1,25. E, normalmente, é assim, pede uma questão de direito material, de direito penal, e a outra de direito processual, que é o direito processo penal. Eu não vou aqui falar a respeito das questões de processo penal, porque tem o professor Arteiro, o professor Jurandir, esses são feras nesses assuntos, mas eu vou me ater apenas à parte de direito penal. Veja só, existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de Gilberto para evitar a condenação? Aqui eu peguei a prova que tem o gabarito. Para mostrar para você aqui, que veja só, aqui está disponível na internet esse gabarito. O que nós vimos lá, o crime basicamente é um crime de peculato. Vimos no enunciado que Gilberto, com a ausência de dever de cuidado, ele acabou facilitando para que Luciano, que também era funcionário público, então
praticasse a subtração do dinheiro. Veja que falta de cuidado nos leva a crime culposo. Os crimes contra a administração, dentre todos eles, tem um apenas que tem um crime culposo, a forma culposa, que é o peculato. O peculato, no artigo 312, parágrafo 2º, diz se o peculato, ou seja, esse crime que trata da apropriação ou da subtração ou do desvio de bens e valores que pertencem à administração ou que estão sob os cuidados da administração, funcionário público que pratica essas condutas de apropriar-se, subtrair ou desviar bens pertencentes ou objetos pertencentes à administração pratica crime de peculato. No entanto, o próprio legislador entende que é possível que essa conduta seja praticada por descuido. Vamos imaginar a seguinte situação, que um funcionário que administra dinheiro, um verba, trabalha numa tesouraria, por exemplo, e ele guarda o dinheiro que ele recolhe dos impostos, ele guarda num cofre. E aí ele vai, por exemplo, tomar um café e deixa o cofre ali aberto ou põe na gaveta e não fecha. Foi descuidado. E essa falta dele acaba proporcionando que um outro, talvez espertalhão, funcionário público também, quem sabe um companheiro ali, né, do ambiente onde ele trabalha, aproveitando-se da falta de cuidado dele, acaba subtraindo. Então veja, esse segundo que nós temos aqui no nosso exemplo, que se chama Luciano, né, aproveitando-se do descuido do tal do Gilberto, ele acaba praticando o crime de peculato culposo. Acontece que o peculato culposo, que tem uma pena menor, muito menor do que em relação ao peculato doloso, né, que está no caput e também no parágrafo 1º, o peculato culposo, ele prevê, aqui eu sublinho a vocês, no parágrafo 3º do mesmo artigo 312, ele prevê a possibilidade de reparação do dano. Então veja aqui comigo, ó, no próprio gabarito diz, ó, a reparação do dano, de acordo com a redação do parágrafo 3º, se precede a sentença irrecorrível, ou seja, se é antes da sentença, ela extingue a punibilidade. Nada mais é do que incentivo da lei, por política criminal, para que a administração não fique no prejuízo. Então, se a reparação de dano ocorrer antes da sentença, haverá a extinção da punibilidade. E se for depois da sentença com trânsito em julgado, ela diminuirá a pena. A própria questão mostra que o Ministério Público, veja lá, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Luciano e contra Gilberto. O primeiro deles, imputado a conduta dolosa, o Luciano, e o Gilberto, conduta culposa. Se você observar que a pergunta do exame, existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de Gilberto, veja, cuidado para não colocar outras coisas que a pergunta não pede. No caso do argumento de Gilberto, é mesmo apenas o parágrafo 3º do artigo 312 que trata do peculato culposo, porque ele, um dia, né, antes da audiência, ele reparou o dano. Então, esse é um argumento de direito material suficiente e que foi realmente objeto aqui do nosso gabarito que está disponível na internet. Veja só como é importante estudar o direito penal, entender a parte geral, entender a parte especial, porque você dominando esses conceitos e estando preparado para responder às questões, você terá condição de raciocinar e oferecer uma resposta que seja minimamente adequada. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar de alguns temas que são bastante importantes para a segunda etapa do exame de ordem. Nós vamos começar, então, pelos crimes contra o patrimônio. Vamos falar do furto, vamos falar do roubo, vamos falar da extorsão, porque são crimes que costumam aparecer mais nessas provas. Apenas relembrando, de maneira bastante rápida, né, o furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, né, se acompanha lá comigo. E aí nós temos os parágrafos que definem as qualificadoras, por exemplo, no parágrafo 4º, ou então no parágrafo 2º, que fala da coisa de pequeno valor, né? Temos também o parágrafo 1º, que fala do
furto praticado mediante repouso noturno, tudo isso basta uma mera leitura que você vai já se recordar. Aí, quando nós estamos falando da forma qualificada que está no parágrafo 4º, é sempre importante e é muito comum aparecer nas provas essas qualificadoras: a destruição ou rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza, emprego de chave falsa ou, principalmente, isso aqui, o concurso de 2 ou mais pessoas na prática do crime de furto. Bastante comum, é só você ler e se recordar disso que você não vai ter muita dificuldade. Lembre-se apenas que o parágrafo 4º, letra A, foi inserido em 2018, que fala de uma nova circunstância que qualifica o crime, se houver emprego de explosivo, artefato análogo, e ele pode cair na prova, afinal de contas, a alteração foi em 2018. A única coisa que você deve ficar um pouco mais atento é esta qualificadora nova da letra B e a letra C do parágrafo 4º, que foram inseridas agora, recentemente, pela Lei 14.155 de 2021, logo por ter sido inserido após o edital, elas não podem cair na prova, tá? Então fiquem tranquilos, essas novas formas do parágrafo 4º, letra B e letra C, elas não poderão cair, tá? Inclusive aqui, né, também a letra C, inciso 1 ou 2, essas outras formas do parágrafo 5º, do parágrafo 6º, já são mais antigas, né? Até mesmo o parágrafo 7 já é um pouco mais antigo. São formas de prática de furto que são bastante simples, basta você dar uma leitura um pouco mais atenta, você não vai ter dificuldades. Um outro crime que também é bastante interessante falar é sobre o crime de roubo. Nesse caso, eu já quero mudar aqui um pouco o slide para que você acompanhe algumas mudanças que aconteceram aqui pela nova lei, o pacote anticrime, né? Nós temos aqui, a Lei 13.964 de 2019, que inseriu o pacote anticrime. Esta lei, ela inseriu algumas mudanças e o crime de roubo foi afetado. Então, como o pacote anticrime é de 2019, ele pode sim ser objeto da prova. Mesmo que não seja o crime contra o patrimônio, mas eu vou só lembrar você, tá, que o artigo 121 ele foi alterado pelo pacote anticrime com a inserção do inciso 8º. No entanto, ele tinha sido vetado. Naquela época, na época do edital, estava vetado. O veto foi derrubado agora, recentemente. Só que como o veto também foi derrubado posteriormente, ou seja, essa alteração legislativa é posterior ao edital, essa derrubada do veto que tratou no inciso 8º como uma qualificadora o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, essa não deve cair, tá, na sua prova. Mas, voltando a falar dos crimes contra o patrimônio, chama a atenção da gente o roubo. Para a gente falar um pouquinho do roubo, deixa eu voltar lá no Código Penal para você me acompanhar aqui no roubo. Fazendo apenas uma recordação breve, né? O roubo nada mais é do que um furto, que é a mesma coisa. No entanto, existem aqui a circunstância do emprego, da grave ameaça ou da violência. E aí, então, nós temos o roubo, que pode ser tanto o roubo próprio quanto o roubo impróprio. Lembrando que o roubo impróprio está definido lá no parágrafo 1º, quando a violência ou a grave ameaça é empregada posteriormente à subtração. É a diferença, né, do parágrafo do caput, que é aquele em que no caput emprega-se a violência ou a grave ameaça para a subtração. Roubo próprio. No roubo impróprio, então, a violência ou a grave ameaça é empregada pelo agente após a subtração com o fim, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Aqui é aquela hipótese em que a gente pratica a primeira subtração, mas como ele pode ser pego e ele pode acabar ser surpreendido, então ele pratica o crime, o emprego, na verdade ele utiliza a grave ameaça ou a violência após a prática da subtração, é o roubo impróprio. Mas tanto faz roubo próprio ou roubo impróprio, a pena é a mesma, se trata de roubo da mesma forma. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, aí eu volto lá naquele slide, é que, em razão das mudanças do pacote anticrime, veja aqui comigo
agora nós temos dois tipos de causa de aumento de pena, então chama sua atenção para isso. E também foi inserida uma nova qualificadora no crime de roubo. Então são circunstâncias novas. E essas circunstâncias novas, vocês sabem que é muito provável, é bem possível que o elaborador das provas queira perguntar. Vamos voltar à lei para a gente se lembrar de quais são as circunstâncias que qualificam o crime de roubo. Lembrando que é comum se falar em roubo qualificado, no entanto, isso não é uma qualificadora. O parágrafo 2º, ele diz que aumenta de 1/3 à metade, ou seja, se a lei traz um índice de aumento, é porque não é qualificadora. Você sabe que qualificadora é aquela em que a lei penal define uma pena própria quando o crime é praticado mediante aquelas circunstâncias. O inciso 1º aqui falava do emprego de arma. E quando falava do emprego de arma, falava tanto da arma de fogo quanto da arma branca. Ele foi revogado lá em 2018. Mas calma, ele retornou em outro lugar, tá? Então, o roubo qualificado com emprego de arma, ele continua em vigor, porém em outras formas a gente vai falar aqui embaixo. Aqui também ele é qualificado, né, pelo concurso de duas ou mais pessoas, ou se a vítima está em transporte de valores ou o agente conhece essa circunstância. É necessário conhecer, né, afinal de contas, o artigo 30 do Código Penal, ele fala das condições e das circunstâncias, né, que se comunicam, então é sempre necessário que o agente conheça a circunstância que faz com que a pena seja maior ou até mesmo que seja punido o crime. Do contrário, nós teríamos a responsabilidade objetiva, né? E a responsabilidade objetiva não é admitida no direito penal. Então a gente tem que conhecer a circunstância. E aí tem mais alguns outros incisos que basta você ler aqui, né? Quando a subtração for para veículos para outro estado. Aqui é importante o inciso 5, que é uma outra qualificadora. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Aqui é interessante porque nós temos aqui um roubo praticado mediante a restrição da liberdade da vítima. Preste atenção comigo. Não confunda a forma do roubo majorado, né? Seria a melhor forma de se referir, aumentada a pena do inciso 5, quando o roubo é praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, que é a hipótese em que o agente restringe a liberdade da vítima, por exemplo, prende ela num quartinho, para praticar roubo. O roubo, a subtração dos objetos, tá? Então, veja que é mediante violência ou grave ameaça, mas a restrição da liberdade ela independe da prática da subtração, porque são coisas diferentes. Ele guarda a pessoa, restringe a liberdade dela, amarra, por exemplo, amordaça para fazer a subtração. Tá? Roubo em que o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Ele não se confunde com o artigo 158, parágrafo 3º, que nós vamos falar já já, que é a extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima. É outra coisa, já já a gente vai falar sobre isso, tá? Então, veja que do inciso 1 ao inciso 7, aqui tem mais duas outras circunstâncias, todas essas, existe uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. E falando nessas outras circunstâncias, tem a do inciso 6, né, que depois você basta dar uma leitura tranquila, mas eu queria chamar a atenção ao inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Por que emprego de arma branca? Deixa eu chamar a sua atenção. Quando se fala aqui em arma branca, essa forma de praticar o roubo qualificado, ele retornou somente agora em 2019 com o pacote anticrime. Por quê? Deixa eu explicar para você. Veja só que acompanha comigo. A Lei 13.654 de 2018, que foi aquela mesma que retirou, veja lá, que revogou o emprego de arma do inciso 1º, no entanto, ela manteve, a mesma lei, tá? 13.654, ela manteve apenas de 2018 até 2019, foi 1 ano e meio praticamente, ela manteve o roubo com emprego de arma de fogo apenas. Ou seja, a arma branca ela deixou por 1 ano e meio de ser uma forma qualificada do crime de roubo.
No entanto, o legislador agora em 2019 corrigiu e retornou, tá? E veja, ele inseriu o inciso 7, ó, incluído pela lei anticrime, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, tá? Então, aqui você tem as hipóteses de forma qualificada, mas a primeira forma qualificada, veja, o aumento é de 1/3 até a metade, mas existe uma segunda forma, uma segunda espécie de roubo qualificado com uma pena maior ainda. Veja, o parágrafo 2º, letra A, diz que a pena aumenta-se de 2/3 agora, não é mais 1/3, tá? Antes era de 1/3 até a metade, agora aumenta de 2/3 mediante essas circunstâncias. A primeira delas é se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, como nós falamos agora há pouco, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo, artefatos ou análogos, né? Então, essas duas circunstâncias fazem com que a pena seja de 2/3. Aí eu chamo a sua atenção para uma coisa bastante importante. Dentre essas formas do parágrafo 2º, letra A, somente o inciso 1º, que é o emprego de arma de fogo, é crime hediondo, de acordo com o artigo da lei dos crimes hediondos, tá? O artigo 1º, né, traz o rol lá nos incisos, se eu não me engano, está no inciso 3º do artigo 1º da lei dos crimes hediondos, que somente, por enquanto até aqui, tá, o emprego de arma de fogo. Portanto, qualquer forma de roubo com arma de fogo será crime hediondo. Acontece que a lei anticrime, a lei 13.964, ela inseriu o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º, ele inseriu uma nova qualificadora ao crime de roubo. Por que nova qualificadora? Porque nós já tínhamos o parágrafo 3º, que era o roubo qualificado mediante lesão grave ou o roubo qualificado pela morte, né, o chamado latrocínio. Eles já estavam na nossa lei. Já era uma forma de roubo qualificado. Por quê? Porque existe uma pena estabelecida lá, de 7 a 18 anos e de 20 a 30 anos. Portanto, o roubo qualificado agora propriamente dito, né? Porque é uma qualificadora. No entanto, a lei anticrime ela inseriu o parágrafo 2º, letra B, que diz assim, olha só a nova redação. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Aí eu chamo sua atenção. A gente aprendeu, né, estudando e aprendeu nas aulas, que quando existe um aumento especificado na lei, que diz lá aumento da metade, de 1/3, 2/3, isso sempre é causa de aumento de pena. A gente sempre diz que causa de aumento de pena existe um índice, dobro, 2/3, tal. E quando tem uma pena própria, como aqui, ó, de 7 a 18, de 20 a 30, é qualificadora. Mas eu chamo sua atenção. Veja, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Então, espera um pouquinho. Aqui não está dizendo que a pena do crime será aumentada de 1/3 a metade. E essa pena do crime, na verdade, é aquela pena aplicada pelo juiz. Aqui não está falando isso. Aqui está falando, aplica-se a pena do caput. Então, se nós voltarmos lá no caput, que diz que a reclusão é de 4 a 10 anos, nós vamos ter, então, que a pena da forma qualificada do parágrafo 2º, dessa nova qualificadora, na letra B, quando o roubo é praticado mediante uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido, nós vamos ter então de 4 a 20. Desculpa, de 8 a 20, né? Se era de 4 a 10, agora passa a se entender que é como se tivesse escrito aqui. A pena passa a ser de 8 a 20 anos. Veja, retornando lá, é o dobro de 4 a 10, como eu falo, o dobro, então passa a ser de 8 a 20. Poderia, né, o legislador ter facilitado, ter escrito aqui, né, se é emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena é de 8 a 20. Poderia ter facilitado, mas tudo bem. Isso aqui não é causa de aumento de pena, é uma qualificadora, tá? E aí nós temos depois o roubo qualificado, que você já conhece, né, é bastante antigo já, que é qualificado pelo resultado, né? O artigo 19 do Código Penal fala, né, do resultado que qualifica o crime. Então, ele está se referindo a este daqui, né, em regra. Tem algumas exceções, mas em regra. Se resulta do roubo em lesão grave,
a pena é de 7 a 18 anos e se resulta em morte, a pena é de 20 a 30 anos. Lembrando a você que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, né, em especial do STF, basta o resultado qualificador para estar consumado o crime, não há necessidade da subtração. Ok? Embora o 157 seja um crime contra o patrimônio e o verbo dele é a subtração, né? Se a gente voltar lá, você se lembra? Subtrair. Mas veja que nesse caso tem se entendido, né, pelos tribunais superiores, né, que basta o resultado qualificador para estar consumado o crime. Portanto, mesmo que não haja a subtração, se resultar em lesão grave e se resultar em morte, nós teremos então a forma qualificada do roubo. E a última coisa que eu quero falar do roubo é muito importante. Desde a edição primeira da Lei 8.072 de 90, que definiu os crimes hediondos, o roubo com com resultado morte, ele sempre foi chamado, né, pela doutrina como latrocínio, ele sempre foi crime hediondo, sempre foi. A lesão corporal grave não era considerada crime hediondo. O resultado da lesão corporal grave não era considerado crime hediondo, só a morte. No entanto, com a lei anticrime, né, o pacote anticrime mudou, tá, gente? Agora, se você for olhar lá no artigo, no próprio artigo 1º, se não me engano, inciso 3º, acho que é a letra C, não estou muito bem recordado, da Lei 8.072 de 90, ele vai dizer que o resultado lesão grave ou resultado morte agora é forma qualificada, porque diz lá que o roubo que é mencionado no parágrafo 3º é crime hediondo. Tá? Roubo do parágrafo 3º é crime hediondo. E agora no parágrafo 3º nós temos essas duas, inciso 1º e inciso 2º. Portanto, a inovação é que a lesão corporal resultante aí da lesão corporal grave resultante da prática do roubo ou a morte, qualquer uma delas também é crime hediondo agora, tá? Vamos a um outro artigo que é muito importante, que é a extorsão. Eu não vou gastar muito tempo, né, porque nós não temos realmente muito tempo para poder falar nesses dias, mas eu quero chamar a atenção para você algo extremamente importante. A diferença, né, do roubo para a extorsão é que no roubo o agente subtrai a coisa da vítima mediante emprego de violência ou grave ameaça, antes ou depois da prática, certo? Na extorsão, não. Na extorsão, o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça. Veja que a violência ou grave ameaça é empregada para constranger a vítima. Para quê? No intuito de obter para si ou para outra vantagem. Ou seja, a violência ou a grave ameaça é empregada contra a vítima para que ela dê ao agente ou a terceiros, né, alguma vantagem indevida, ou fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Isso significa o quê? Que o agente emprega a grave ameaça ou a violência para que a vítima lhe dê uma vantagem, forçando-a a fazer, tolerar ou deixar de fazer alguma coisa. Veja que quem realiza a conduta, quem entrega a coisa, quem cumpre com a exigência feita pelo bandido, né, pelos larápios, é a própria vítima. É diferente do furto e do roubo, no caso, no roubo, porque no roubo quem subtrai é o agente. Aqui não. Aqui é a vítima quem entrega o dinheiro, porque foi forçada. É por isso que chama extorsão, não se confunde com o roubo, tá? Portanto, no roubo, a vítima tem retirado a coisa dela pelo próprio agente. Na extorsão, não. Na extorsão, é ela quem entrega a vantagem indevida em razão de fazer, tolerar ou deixar de se fazer alguma coisa que não é permitida pela lei. Tá, depois tem aqui os parágrafos, depois eu peço a você que dê uma lida, né, que é bastante simples. Algo que chama atenção aqui, então, são essas questões diferenciadas que eu quero chamar a sua atenção. É o parágrafo 3º. Por quê? Porque o parágrafo 3º diz assim: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, olha lá, a restrição da liberdade da vítima,
Você se recorda que nós falamos, né, da restrição da liberdade da vítima lá no inciso 5 do artigo 157. Né? Deixa eu retornar para você ver aqui, ó, acompanha comigo. Ó. Olha aqui, ó. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade no roubo. E eu falei que nesse caso aqui o agente pratica a subtração, mas ele mantém durante o roubo a vítima com a liberdade cerceada. Aqui é diferente, aqui nós estamos diante de uma extorsão. Se o crime é cometido, olha o parágrafo 3º, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, que crime? A extorsão. Nós estamos no artigo 158, certo? Então, aqui nós temos o típico caso da saidinha de banco, daquele sequestro relâmpago. Por quê? Porque a conduta do agente é o seguinte, ele restringe a liberdade da vítima para praticar a extorsão. Então, ele restringe a liberdade da vítima, essa é a circunstância que qualifica o crime, para que, então, de acordo lá com o parágrafo, né, com o caput, para obter a vantagem, para que a vítima faça ou deixe de fazer, ou tolere que se faça alguma coisa. Então, o agente restringe a liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem. Olha só, repito, essa condição é necessária para a obtenção da vantagem, ou seja, sem restringir a liberdade da vítima, o agente não conseguiria obter a vantagem. Por exemplo, vamos falar do sequestro relâmpago. O agente pega a vítima, coloca dentro de um veículo e sai com ela nos caixas eletrônicos. Veja que a restrição da liberdade da vítima, manter a liberdade da vítima cerceada com o próprio agente, indo de caixas em caixas para fazer o saque, é uma condição necessária, porque do contrário não haveria o saque, certo? Veja que é diferente do roubo, quando o agente subtrai e ele mantém a restrição da liberdade da vítima, que são amarradas ou cerceadas. Veja, ele poderia muito bem não amarrar as vítimas e deixá-las ali, que o roubo já estaria consumado de qualquer forma, porque ele teria subtraído os bens, né, mediante violência ou grave ameaça. Então, veja que não é condição necessária a restrição da liberdade da vítima no caso do roubo qualificado do parágrafo 2º, inciso 5º. Já aqui não. No parágrafo 3º da extorsão mediante sequestro, a restrição da liberdade da vítima é condição necessária para a obtenção da vantagem. Então, se o agente restringir a liberdade da vítima, vamos lembrar da saidinha de banco ali, né? Em que a gente espera a vítima sair do banco e aí ele retorna com ela mediante grave ameaça para que ela efetue o saque. Lembra que eu falei agora há pouco? No caso da extorsão, o agente obriga a vítima a entregar as coisas. Não é o agente que subtrai. O agente não consegue enfiar a mão no caixa e pegar o dinheiro. É a vítima que tem que dar o dinheiro para ele, porque tem a sua liberdade cerceada e está sendo ameaçada ou violentada. Aí nós temos então a forma qualificada, ó, pena de 6 a 12 anos. Veja que é interessante que aqui que se resultar em lesão grave ou em morte, aplica a pena prevista no 159, que é a extorsão mediante sequestro, que é o próximo artigo aqui, tá? Então veja que a lesão corporal grave ou a morte aqui é resultante, portanto, não foi esse o dolo inicial do agente, mas acabou resultando em lesão corporal grave ou morte, via de regra, é crime pré-doloso. O agente ele não pretende esse resultado, mas acaba resultando, né, em lesão corporal grave ou morte. Nesse caso, vai aplicar a pena do 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º aqui embaixo. A última coisa que eu quero chamar sua atenção no crime de extorsão é algo bastante polêmico. Preste atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. Você tem que ter em mente isso. Houve uma alteração na lei dos crimes hediondos. Na redação anterior, que não, naturalmente não é a atual com o pacote anticrime, na redação anterior, lá dizia que só era crime hediondo o artigo 158, que define a extorsão, no parágrafo 2º, que falava então, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, disposto no parágrafo 3º. Lembre-se que o parágrafo 3º só considerava hediondo a morte. A lesão corporal não era forma qualificada do roubo, era só a morte. Então, veja lá, na redação anterior da lei dos crimes hediondos, para você não confundir, tá? Estou falando de lei dos crimes hediondos.
A extorsão com resultado morte, que estava lá no parágrafo anterior, só ela é que era crime hediondo, na redação anterior, ok? Agora, se você for olhar a nova redação do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, eu não estou lembrado ali qual inciso exatamente, eu não estou com ela aberta, mas se você for olhar ali o inciso, talvez seja o inciso 4, eu não estou lembrado, ele diz que só o parágrafo 3º do artigo 158 é crime hediondo. Vou repetir. No crime de extorsão, só o parágrafo 3º é crime hediondo. O legislador tirou o parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, extorsão que resulta em morte, tá vendo lá que resulta em morte? Lembra lá do parágrafo 3º do artigo anterior, é o que resultava em morte. A extorsão que resulta em morte não é mais crime hediondo. Vou repetir. O crime de extorsão, artigo 158, parágrafo 2º, quando resulta em morte, aqui, ó, resulta em morte, não é mais crime hediondo. Como assim, professor? Não, não é mais. Por quê? Porque só o parágrafo 3º é que é crime hediondo. Então, qual é a circunstância? Olha lá, o parágrafo 3º diz se o crime de extorsão é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima. Tá, ok. Mas se ele é praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, pode resultar em morte, sim, o crime, na forma pré-dolosa em regra, ou lesão corporal grave. Certo, ok. Então, se resultar em morte ou lesão corporal grave, será crime hediondo, desde que seja a extorsão praticada mediante a restrição da liberdade da vítima, ok, gente? Fui bem claro com isso? Se não for praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, for só uma extorsão que resulta em morte, não é crime hediondo. Mas se for praticado mediante a restrição da liberdade da vítima e resultar em morte ou lesão grave, aí é crime hediondo, porque o parágrafo 3º do inciso do artigo 158 está definido na Lei dos Crimes Hediondos. E o último artigo que eu vou falar aqui vai ser... eu vou pular a extorsão mediante sequestro, depois eu penso que uma simples leitura você consegue tal, de uma forma tranquila. Eu vou pular para o artigo 171, porque houve mudança com o pacote anticrime. O artigo 171, ele fala do crime de estelionato. O estelionato, das formas normais que você já conhece, depois basta você ler e você vai se lembrar que você teve aula com seus professores a respeito disso. No entanto, existem algumas alterações que são bastante interessantes e essas eu preciso comentar. A primeira delas é lembrando a você que a fraude eletrônica que entrou agora em 2021, se eu não me engano foi abril, né? Parece 2021, com a Lei 14.155, esta forma não entra na sua prova, não cai, tá? Então, não precisa se preocupar com essa fraude eletrônica, essa modalidade nova, ou aqui mesmo o estelionato contra idoso ou vulnerável, olha lá, a mesma lei, tá vendo? Tudo que fala aqui da Lei 14.155 não será objeto da sua prova. Mas eu quero me referir ao parágrafo 5º, porque esse sim, esse é objeto da sua prova. O parágrafo 5º, ele mudou algo bastante simples, que é os crimes contra o patrimônio, eles não dependiam, né, nenhuma forma da representação do ofendido, nenhuma delas. Todo crime contra o patrimônio é ação pública incondicionada, porém, a Lei 13.964, que é a lei anticrime, mudou. Ela submete o estelionato à representação. Ok, gente? Regra geral, portanto, crime de estelionato agora processa mediante essa condição de procedibilidade, mediante a representação do ofendido. Salvo, então não será ação pública condicionada, e sim ação incondicionada, salvo se a vítima for a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70, tá? Então, nessas hipóteses aqui, aí será ação pública incondicionada como era antes. Mas agora não, lembre-se que agora o estelionato se processa mediante representação do ofendido. Portanto, é a ação pública condicionada. Isso é bastante importante. Muito bem, sobre crimes contra o patrimônio, era isso que eu tinha a dizer. Agora nós vamos abordar um outro tema.
Agora, nós vamos falar dos crimes praticados contra a administração pública. Primeiro, dos crimes praticados por funcionário público, depois nós vamos falar dos crimes praticados por particulares contra a administração e depois dos crimes praticados contra a administração da justiça. É um capítulo, na verdade é um título, muito importante do Código Penal, muito importante para quem presta concursos para carreiras públicas. E nos exames de ordem nem sempre se vê presentes esses crimes, mas eu confesso a vocês que recentemente tem caído questões envolvendo crimes contra a administração pública. O concurso 31 mesmo, né, o anterior, portanto, né, da OAB, ele caiu questões não só sobre a administração pública, mas também na legislação penal especial. Não teve alterações muito recentemente sobre esses crimes, exceto na pena do crime de concussão, que foi alterado com a lei anticrime, mas foi só a pena que foi corrigida. Vamos então tratar desses crimes. Vamos iniciar então pelo crime de peculado, um dos crimes mais importantes dentro do capítulo 1º dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. O peculato nada mais é do que uma apropriação indébita ou até mesmo o furto praticado por um funcionário público que esteja no exercício da função ou haja em razão da função que ele ocupa. No 312, então, fala lá, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É um crime com pena grave, veja, de 2 a 12 anos, de 2 a 12 anos e multa. A forma do caput, ela prevê, então, o chamado peculato apropriação, aqui caracterizado pelo verbo apropriar-se, e também o peculato desvio, porque ele diz aqui, o segundo verbo, ou desviá-lo em proveito próprio, tá? Que é, então, o chamado peculato próprio, que é, então, o do caput. Tanto o verbo apropriar-se quanto o desviá-lo, tá? E aí nós temos no parágrafo 1º o chamado crime de peculato impróprio. Por quê? Porque não é exatamente um peculato. A palavra peculato, ele vem de pecus, que significa gado, que lembra lá no passado, na antiguidade, a moeda de troca. Então, pecus, gado, estava relacionado a bens, dinheiros e valores. É daí que surge essa palavra. Esse crime de peculato, ele tem mais a ver mesmo com o mau funcionário público que, no exercício do cargo ou a despeito, né, de exercer essa função, ele se apropria ou desvia de bens que tem a posse em razão do cargo. É o escrivão, por exemplo, que recebe o dinheiro de uma fiança, ou então qualquer funcionário que tem que guardar um objeto como um notebook, um celular da administração, e ele passa a se apropriar como se dele fosse o proprietário. Acontece que o parágrafo 1º prevê uma outra hipótese de peculato, que é o chamado peculato impróprio. É caracterizado pelo verbo subtrair. Então, na mesma pena incorre o funcionário público que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou seja, o funcionário não está tomando conta daquele dinheiro, daqueles valores, mas ele aproveita-se da condição de funcionário e subtrai. Olha lá o verbo. Ou concorre para que seja subtraído por um terceiro. E, o que é mais importante, aproveitando-se da facilidade que o cargo lhe proporciona, o cargo de funcionário público. Então, é o agente que pratica basicamente um crime de furto, no entanto, ele está no desempenho da função pública. O crime de peculato, ele é punido gravemente em razão do dolo, ou seja, a administração confia no funcionário para tomar conta dos bens da administração e ele, em vez de ser probo, ele acaba praticando crimes. Mas é possível a forma do peculato culposo, inclusive, dentre os crimes contra a administração pública, esse é o único crime que admite a forma culposa. Por que o peculato culposo? Se o funcionário concorre culposamente para que aconteça o crime praticado por outro, mas ele foi descuidado, você deve se recordar que o crime culposo é aquele que se caracteriza pela falta do dever de cuidado. Esse falta de
dever de cuidado objetivo exigido de todas as pessoas, ele se caracteriza pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Então, se um funcionário público for imprudente, por exemplo, ao receber o dinheiro de uma fiança, ele coloca na gaveta, mas esquece de trancar, descuidado, acaba deixando por cima, sai, vai na cozinha tomar um café, quando ele volta, aquele dinheiro não está mais lá. Então, veja, não é doloso, ele nem queria subtrair, nem queria que outra pessoa subtraísse, mas foi desleixado. Essa falta de dever dele fez com que, culposamente, ele concorresse para o crime de outrem. Veja lá, para o crime de outrem. Quem é esse outrem? Alguém, ou um funcionário público, ou um terceiro, de repente tem um terceirizado ali, uma pessoa, sei lá, um pintor, pintando ali as paredes da administração daquela seção e acaba se aproveitando e subtraindo. Por quê? Por culpa do funcionário. Então, é uma forma punida mais abrandada, né? Detenção de 3 meses a 1 ano. E tem a possibilidade, isso aqui, gente, caiu no concurso anterior, ó, a reparação de dano se a reparação for anterior à sentença irrecorrível. Veja lá, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Nada mais é do que um incentivo por política pública, a administração incentiva o funcionário a devolver e não causar prejuízos. Agora, se a reparação do dano é posterior à sentença recorrível, ela reduz pela metade a pena. Esse caso aqui, parágrafo 3º, caiu na prova anterior, na prova escrita. Então, fique bastante atento, porque esse tipo de crime pode sim cair na sua prova. O artigo 313 fala do peculato por erro de outrem. Aqui é um peculato em que o agente se apropria de um dinheiro, ou valor, ou bens, em razão do cargo, que recebeu por erro de outrem. Quer dizer, uma pessoa que, por exemplo, tinha que pagar um tributo e acabou pagando errado e pagando outro tributo que nem era para ser recolhido, e o funcionário se apropria. Então, é o tipo de peculato do artigo 313. Aí depois tem o do 313A, 313B, que são novas formas, mas eu penso que não é muito provável que caia, né? Elas falam de informações em sistemas, inserir, facilitar ou alterar sistemas, ou modificar sistemas de informação, ou inserir ou alterar dados no sistema de informação. Não creio que seja muito provável, mas, né, eventualmente não custa dar uma olhada. Aqui nós temos um outro crime muito importante. Dentre os crimes contra a administração, esse foi o único que foi alterado aqui de alguma forma pelo pacote anticrime, que foi na pena. Concussão. Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas agindo sempre em razão da função, exigir vantagem indevida. Nada mais é do que uma extorsão praticada por um funcionário público. Aqui só não tem o elemento da extorsão lá do 158, não tem o elemento violência ou grave ameaça, porém tem aqui o elemento de ser o funcionário público, ainda que fora da função dele ou antes de assumi-la, ou seja, estando ele de férias, ou se ele foi aprovado, tomou posse do cargo, mas nem começou a desempenhar o cargo, mas ele já age em razão do cargo público, ele exige, olha o verbo exigir, é diferente do 317, que a gente vai ver já em seguida, que é o solicitar. É lógico que o exigir, o verbo exigir, é bem mais intenso do que o solicitar. Acontece que houve um erro por parte do legislador. Em 2003, veja só, a lei alterou a pena da corrupção passiva, é aquele crime pelo qual o ex-presidente, né, Lula, foi processado e condenado, né, e agora com essa questão toda que a gente está acompanhando, é esse o crime de corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem. A pena já foi bastante agravada com essa lei de 2003, passando de 2 a 12 anos. No entanto, a concussão, o legislador não tinha alterado. Ele só tinha alterado aqui e esqueceu de alterar a pena da concussão. O que nós tínhamos? Uma forma mais grave de crime, que é o exigir, muito mais grave do que solicitar, porém com a pena menor do que a corrupção passiva. Isso foi corrigido, em certa forma corrigido, porque veja, nós temos a mesma pena, olha, de 2 a 12 e de 2 a 12. No entanto, o verbo exigir, a forma é muito mais gravosa do que o solicitar ou receber. Aqui,
o agente age de maneira passiva, por isso que chama corrupção passiva. Na concussão, ele age de maneira ativa, porque ele exige, e o legislador continuou mantendo a mesma pena, olha, de 2 a 12 e de 2 a 12. Essa concussão, então, que é nada mais do que uma extorsão praticada por um funcionário público, o que nós temos aqui de diferente do caput é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º e o 2º também, eles falam do chamado excesso de exação, em que o funcionário acaba agindo de maneira muito rigorosa, ele vai além do que ele devia, mas pelo rigor. É diferente, ele não exige uma vantagem para si. Veja, aqui ele exige um tributo ou uma contribuição social que sabe ou devia saber ser indevido. Ou seja, não existe mais aquela cobrança e o funcionário a si mesmo ele cobra, exige o valor. Veja, aqui nada diz aqui na lei que é para proveito próprio de terceiro. Então, o agente simplesmente age exigindo tributo ou contribuição social que não devia exigir. É um excesso no exercício do cargo que é punido com pena de 3 a 8 anos. E é uma forma qualificada, e veja só que interessante o nosso legislador, né? Nós temos a forma qualificada aqui no parágrafo 1º, porém a pena do caput acabou ficando mais severa. O grau mínimo é menor, é de 2, mas o grau máximo foi para 12. Aqui o grau mínimo é de 3, porém o grau máximo foi para 8, né? Deveria também ter aumentado a pena aqui, porque aqui é uma forma qualificada. E o que é importante também é lembrar que o parágrafo 2º ele está diretamente relacionado ao parágrafo 1º. Aqui diz assim: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres. Onde que ele recebeu indevidamente para recolher aos cofres? Aqui. Olha lá, quando ele exigiu tributo ou contribuição social. Em vez dele recolher aos cofres públicos, ele desvia em proveito próprio ou de outrem. Aí a reclusão aqui é de 2 a 12. Veja só, uma forma qualificada em que ele desvia e ainda se apropria dos valores com a mesma pena lá do caput, né? Nós temos forma qualificada com a mesma pena. Então tome cuidado, porque o nosso legislador acaba fazendo algumas lambanças. A corrupção passiva é um crime semelhante, no entanto, ele é um crime cuja conduta do agente é um pouco mais simples, porque ela diz lá, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas agindo sempre em razão da função, solicitar ao funcionário público uma vantagem indevida ou aceitar promessa. Nós temos 3 verbos, portanto, solicitar, aceitar ou, cadê o outro? Solicitar, receber ou aceitar. São os 3 verbos. É uma forma mais branda, por isso que é chamado de corrupção passiva. Por quê? Porque na corrupção passiva, o agente ele apenas recebe ou ele pede. É diferente da concussão, que é exigir, tá? É diferente. Aqui é uma forma mais branda, hoje com a mesma pena, né? Também pena de 2 a 12 anos. Aqui é o típico caso, né? Vamos pegar o exemplo do ex-presidente Lula, que está respondendo ainda ao processo, foi anulado agora e retorna, né? Mas os fatos não mudam, são os mesmos, você deve se recordar. A imputação que ele recai é de que ele teria recebido vantagens naqueles apartamentos, lá no sítio de Atibaia. É o típico caso, tá? É um bom exemplo esse. O agente funcionário público solicita ou recebe ou aceita vantagem ou promessa de vantagem. No caso de aceitação, ela é sempre de ato futuro. O parágrafo 1º, ele diz assim, a pena é aumentada, olha só, causa de aumento de pena, né? Se em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Aqui nós temos uma mistura entre a corrupção passiva e a prevaricação. Por quê? Porque em razão da solicitação da vantagem, do recebimento ou da aceitação da vantagem, em razão disso, o funcionário retarda, deixa de praticar ou pratica um ato com violação de dever. É a chamada corrupção passiva qualificada. A pena é aumentada. Qualificada porque é uma causa de aumento de pena, tá? Muito importante isso. O parágrafo 2º, ela traz uma pena menor. Por quê? Aqui nós vamos ver que o funcionário público, ele também retarda, pratica ou deixa de praticar um ato com violação de dever, mas agora não por dolo, por vontade própria dele,
movido, né, por uma vantagem indevida, qualquer coisa parecida, mas cedendo a pedido de outro. E vamos ver, ó. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. E veja só, aqui o agente, aqui já não tem mais solicitar ou receber vantagem, tá? Veja, aqui não tem mais. Aqui simplesmente se refere a praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outro. E nada mais é do que um chefe, né, que alguém superior ou um pedido de alguém influente. Imagina, né, se na administração pública não tem isso, né? Alguém mais influente pede, solicita a ele que deixe de praticar um ato. Escuta, deixa esse laudo aí, não existe isso daqui não. E aí o funcionário pratica um ato com violação de dever, cedendo a pedido de outrem. Veja que a pena é bem menor, de 3 meses a 1 ano, é infração de menor potencial ofensivo. Mas eu quero falar rapidamente sobre esses crimes de prevaricação. Até agora, recentemente, o presidente da República, o Bolsonaro, está sendo acusado aí, né, de prevaricação. Veja, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então nós temos 3 formas aqui: retardar ou deixar de praticar, ou praticar o ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui nada mais é do que o funcionário público que deixa de praticar um ato, pratica ou retarda um ato, com violação, né, de dever funcional, mas agora qual a motivação dele? Para satisfazer o interesse pessoal, um sentimento, por dó, por exemplo, onde dizer que o indivíduo esteja em excesso de velocidade e a hora que o indivíduo o policial para ele, fica com dó dele e não faz autuação. O funcionário público não tem que ter dó dos outros, ele tem que só cumprir o dever dele. Deveria fazer a autuação de trânsito, não fez, prevaricação. Ou para satisfazer interesse, de repente, interesse pessoal, é um amigo dele que estava dirigindo e ele acaba liberando a pessoa, né? A gente sabe que essa é uma prática que acontece, tudo bem, mas é bom que ninguém filme, porque se filmar vai ser punido por esse crime. O 319A, ele fala de uma conduta de um diretor ou agente público de penitenciária. Aqui é um chamado prevaricação aqui imprópria, nem na verdade não tem nome, né? Cada um dá um nome que quiser. Quando o diretor ou um agente público da penitenciária, portanto só eles, né? Eles deixam de cumprir o seu dever, olha lá, deixar o diretor ou agente de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação. Então, quando um agente se omite, veja lá, deixar de cumprir seu dever, tá? É uma conduta omissiva. O agente deixa de cumprir o seu dever, permitindo então que aparelhos telefônicos, rádios ou celulares cheguem aos presos, tá? É um crime omissivo próprio, né? Porque a conduta do agente está descrita no próprio tipo, deixar de cumprir o seu dever. Um outro crime que eu também gostaria de destacar aqui seriam os crimes praticados por particulares contra a administração. Aqui você não tem um funcionário público como agente, agora você tem os particulares. 3 crimes são bastante conhecidos de todos. Eu quero me ater aqui ao crime de resistência, desobediência e desacato. A resistência, ela fala do do particular que se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo ou quem esteja prestando auxílio. Vamos imaginar, então, um oficial de justiça que vai até uma casa para cumprir um mandado de busca, um arrolamento de bens, por exemplo, e o particular, o dono da casa, o filho, sei lá, um vizinho, ele se opõe à execução daquele ato legal determinado, né, pelo juiz. Ele se opõe a um ato legal mediante violência ou ameaça. É o crime de resistência, resistir a um ato legal praticado por uma autoridade. O parágrafo 1º diz que se o ato não se executa em razão dessa violência, a pena é maior, por isso é uma forma qualificada, a reclusão de 1 a 3 anos. E o parágrafo 2º diz que essas
penas, elas se somam às penas decorrentes da violência. Então, se o indivíduo agrediu o agente, lá, o oficial de justiça, e quebrou o braço dele, por exemplo, ele vai responder por esse crime, mais o crime de lesão corporal, porque é a chamada subsidiariedade expressa, né? Está expresso no parágrafo 2º. A desobediência é diferente. Aqui não existe uma oposição à prática de um ato mediante violência ou grave ameaça. Aqui simplesmente a pessoa desobedece uma ordem legal. Exemplo, a Receita Federal diz que o agente tem 30 dias para apresentar os recibos que ele alegou na declaração de imposto de renda, que ele teve gastos com medicação, por exemplo, ou com médicos. Então, dá-se um prazo para ele realizar, às vezes é chamado crime a prazo, porque ele, na classificação dos crimes, né, porque ele tem um prazo para realizar. Normalmente, existe prazo. Nem sempre, né, nem sempre. Vou dizer um caso que não de desobediência. Um policial que manda alguém parar e a pessoa não para. Desobedeceu a ordem legal. Então, nem sempre está relacionado a prazo. Desobedecer a ordem legal de funcionário público é crime de desobediência, não tem muito o que falar. E o desacato fala de desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Esse desacato aqui é o menosprezo, é o menoscabo, é humilhar o funcionário, é xingar o funcionário, mas veja, em razão do cargo dele. Aqui não está falando de uma humilhação, um xingamento, uma desonra, né, ao funcionário público por razões pessoais. Porque vamos dizer que um particular seja vizinho de um funcionário público e ele chama o funcionário público, vai até o balcão onde o funcionário está trabalhando e fala: você é um vagabundo, porque eu já falei para você que você tinha que arrumar aquele buraco no muro, você não arrumou, você é um safado, tal. Veja, isso não é desacato. Embora ele esteja no desempenho da função, mas veja que essas ofensas, esse menosprezo, essa violação, né, de um dever de respeito, não é em razão do cargo, mas e sim em razão de uma situação pessoal. Então, nesse caso, não seria desacato. O desacatar é desacatar o funcionário no exercício da função ou em razão dela. Esse caso que eu falei agora, ele está no exercício da função, mas ele não age em razão da função. Você vai encontrar a jurisprudência que diz que apenas pelo fato dele estar no exercício da função já caracterizaria, tá? E aí vem aquela discussão jurídica que você sabe que o direito penal permite essas discussões. Nós chegamos ao final, então, dessa breve exposição sobre temas diversos do direito penal, em especial sobre um raciocínio que você, estudante do direito, deve ter para abordar o direito penal e conseguir responder questões que virão na sua prova. Eu quero desejar uma boa sorte a todos e com certeza vocês terão sucesso. Bye, bye!